Vocês viram esse caso da atriz Alessandra Negrini, que sofreu aí uma execração pública nas redes sociais por ter usado uma fantasia de indígena num bloco de carnaval aqui de São Paulo. Bom, eu vou fazer uma pequena incursão pela cultura e depois chegar ao direito para comentar esse caso. Mas se o fato em si ele é bastante irrelevante do ponto de vista objetivo e até cultural, esse fato traz um bom material para que a gente avalie o grau de delírio a que está submetido o debate público nos nossos dias. A impressão que eu tenho é que basta alguém levantar uma bandeira, mesmo que essa bandeira não faça lá muito sentido, para que uma massa de pessoas vá seguindo isso sem o mínimo senso crítico, sem colocar aquele pé atrás para se perguntar, mas por que isso tem que ser desse jeito? Então a começar pelo seguinte, né, pela incapacidade que muito dessa patrulha cibernética tem de realizar um filtro para distinguir fatos e pessoas. Parece que eles querem enquadrar tudo no mesmo jeito tacanho de enxergar o mundo. Então, por exemplo, você vê no caso da atriz, ela foi acusada de desrespeitar uma cultura, né, menosprezar uma cultura, quando na verdade legítimos representantes dessa cultura saíram a público em defesa dela, né, dizendo que na verdade ela não estava menosprezando nada, ela estava emprestando o seu corpo para expressar algumas causas importantes para uma minoria, como por exemplo as causas indígenas, as causas de demarcação de terra, de desmatamento, etc. E esse emprestar o corpo é o próprio ofício do ator, da atriz. O que é que um ator faz que não seja emprestar o seu corpo para representar realidades? E isso está no cerne da questão, né? A diferença entre realidade e representação. Então você precisa ter um mínimo de capacidade cognitiva para poder distinguir essas duas coisas, né? O que é realidade e o que é uma representação da realidade que está na essência do movimento carnavalesco, do carnaval. Então, obviamente, o carnaval não foi inventado aqui no Brasil. É um movimento cultural que remete a culturas muito antigas, né? A gente volta lá na Idade Média, no Renascimento, em que as festas carnavalescas, né, esse movimento de rua, as ruas eram tomadas por um movimento muito espontâneo e autêntico e totalmente popular. Então eram os populares tomando as ruas. E qual era o grande sentido desses movimentos de carnaval? Era justamente romper com as hierarquias e fazer com que as identidades culturais, as muitas e múltiplas identidades, em especial as identidades marginais e periféricas, fossem representadas e tomassem assim o centro simbólico da representação cultural. Então olha que coisa fascinante, né? Porque essas festas elas não só rompiam com aquela hierarquia, com aquele estamento social, mas também traziam para o centro da representação da cultura as múltiplas identidades culturais, promovendo inclusive uma miscigenação cultural em que cada um perdia a sua identidade própria para fazer parte de uma identidade coletiva, né, se sentindo parte de um grande todo. Então essa é a essência do movimento carnavalesco e por isso que nesse movimento aparecem representações diversas, representações em especial das minorias. Então, quando alguém toma uma fantasia, por exemplo, de um indígena, não precisa ser um ator por ofício. Se ele está ali num movimento como esse, que tem a arte como centro, ele é um movimento de representação. Ele pode ter vários propósitos, desde um extravasamento de
de uma identidade ou de uma alteridade, né, por meio do uso do próprio corpo, até mesmo a simples fantasia, né, para trazer para dentro do destaque da sociedade várias culturas que muitas vezes são marginalizadas. Então tudo isso, né, veja como é de uma agressividade e de um autoritarismo você se colocar numa posição de cercear esse tipo de manifestação que é autêntica e que é popular, e começar a trazer conotações totalmente distorcidas para isso. Isso é de uma arrogância e de um autoritarismo muito grande, irrefletido e com falta de senso crítico, com muita falta de senso crítico. Então, quando você faz isso, você se torna um agressor da cultura, da espontaneidade da cultura. Então você passa a ser alguém que funciona ali como uma espécie de Ministério da Verdade. Né? Lembra no livro 1984 do George Orwell, né, que ele vê uma sociedade futura e distópica em que o pensamento seria controlado, as manifestações seriam controladas, não podia haver nada de espontâneo no indivíduo. Agora, a grande ironia desse tempo que a gente vive hoje é que o Ministério da Verdade não está somente num Estado. Né? Esse Ministério da Verdade está espalhado aí no meio da sociedade civil e se manifesta com muita hipocrisia nas redes sociais especialmente. Né? E por fim, isso nos leva a uma outra discussão, que é a tal da apropriação cultural, que também virou uma coisa na moda, né? Um termo um tanto vago, impreciso, um tanto quanto esquizofrênico e que serve para execrar pessoas. Então, quem é a autoridade, quem é o guardião das culturas e que pode dizer quais elementos podem ou não podem ser apropriados? Notem que a cultura, ela é por si só algo destinado a se misturar. Quando povos entram em contato, povos diferentes, é natural que exista a apropriação de elementos culturais. Isso é saudável e muito natural. E começar a cercear isso é muito perigoso. Não existe uma cultura pura. Então, por exemplo, quando alguém espontaneamente se apropria de algum elemento da cultura indígena, ela o faz porque existe uma natural mistura nas culturas. E não há nada de errado nisso. É o mesmo que dizer, por exemplo, que é errado uma mulher branca usar, por exemplo, uma trança que vá remeter a uma cultura africana, por exemplo. Ora, se você levar esse pensamento ao extremo, você começa a criar coisas bizarras, como, por exemplo, xenofobia, apartheid. No limite, você gera a ideia da raça pura, da cultura pura, que é uma inspiração para o nazismo. Então, veja que doença social pode ser manifestada se a gente começar a dar vazão a esse tipo de coisa que é injustificada. Agora, uma outra discussão seria a apropriação cultural, quando, por exemplo, você se apropria de uma identidade que não é sua para usurpar direitos. Um exemplo disso é quando alguém, por exemplo, se autodeclara preto, pardo, indígena para usufruir de uma cota, né, de um benefício reservado por meio de uma cota, a que ele não faz jus. Então, isso sim, isso seria condenável, porque você se apropria de uma identidade que não é sua para usurpar direitos. Agora, você usar elementos de outra cultura, isso não só na vida é desejável, né, essa miscigenação, e muito mais na arte. Né? Eu ouvi, né, um comentário que na verdade inspirou todo esse movimento, né, que foi de uma indígena, inclusive, manifestando o pensamento dela a respeito de que índio não é fantasia. Né? Basicamente esse é o argumento. Então é dizer assim, olha, você não deve usar uma fantasia de índio porque nós somos reais. Veja, com todo respeito,
Mas se a gente for enveredar por esse caminho, a gente praticamente anula toda a arte de todos os séculos. Né? Porque se tudo aquilo que é uma representação, que guarda algum grau de contato com a realidade, tem que ser eliminado, você aniquila toda a arte e as manifestações culturais de todos os séculos. Vai restar aí, talvez, aquelas artes mais exponencialmente simbólicas, como, sei lá, o cubismo, o surrealismo, não sei se resiste a isso, enfim, o que vai restar se a gente tiver que aniquilar toda a representação que guarda algum contato com a realidade. Então, e por fim isso nos leva ao direito. Né? E por que nos leva ao direito? Porque a essência do direito, da ordem, de um Estado de direito, é guardar as liberdades individuais. Quando eu começo a patrulhar, a cercear, a dizer quais manifestações culturais podem ou não podem acontecer e de que maneira elas podem acontecer, então eu parto para uma atitude que essencialmente é antijurídica, que essencialmente vai contra os preceitos mais fundamentais da nossa ordem constitucional, que garante que é livre a manifestação do pensamento e a manifestação cultural, a manifestação artística. E quando eu passo a agir como se eu fosse o arauto da verdade, como se eu fosse eu mesmo um grande ministério da verdade, eu estou, na verdade, contribuindo para uma sociedade mais escravizada, menos espontânea e, no limite, muito mais hipócrita.